Bom, eu trouxe aqui alguns resultados aqui sobre a reta de Simpson-Wallace, que é um teorema bem interessante. Ele não é, ele parece mais complexo do que ele de fato é, certo? Mas ele não é muito visto. Então, vou trazer alguns resultados sobre a reta de Simpson-Wallace. Bom, revisar algumas coisas também, né, de quadriláteros inscritíveis, que vai ser importante para a demonstração desse teorema. E vou resolver uma questão do colégio naval, que, claro, dava para fazer de outro jeito, mas sabendo esse teorema a questão vai ficar assim, resolvida em uma linha. Então, bom, primeiro vamos anunciar o teorema, né? Bom, a reta de Simpson-Wallace é o seguinte, né? É esse teorema, né? Dada uma circunferência lambda em um triângulo ABC a ela inscrito, ao tomar um ponto P pertencente a lambda e as projeções ortogonais desse ponto em relação a certos suportes do lado dos triângulos, do lado do triângulo, a gente vai ter então essa figura, a gente vai ter a circunferência lambda, certo? O triângulo ABC. A gente vai ter um ponto P tomado da circunferência, certo? Então esse ponto P aqui. E quando a gente toma as distâncias, né, essas alturas de P em relação a cada lado do triângulo, ou a certos suportes, né, como é o caso aqui de AB, a gente vai perceber que os pontos D, E e F, né, que são os pés das alturas de cada de cada uma dessas distâncias, esses pontos são colineares, ok? Então a reta descrita por DEF é conhecida como a reta de Simpson-Wallace. Bom, para que vai ser importante esse resultado? Já vou mostrar para vocês a questão do colégio naval. Bom, para demonstrar esse teorema, a gente precisa resolver, a gente precisa de alguns resultados bem simples relacionados a quadriláteros inscritíveis, né? Vamos lá, uma digressão sobre quadriláteros. Vamos lembrar o seguinte: uma condição necessária e suficiente para quadriláteros serem inscritíveis é o seguinte: o quadrilátero é inscritível se e somente se a soma dos ângulos opostos for 180 graus. Ou seja, perceba que se a soma dos ângulos opostos de um quadrilátero for 180 graus, ou seja, eles forem suplementares, então o quadrilátero vai ser inscritível. E também, se o quadrilátero for inscritível, a soma dos ângulos, os ângulos vão ser suplementares, ok? Os ângulos opostos, os pares de somas, desculpa, os pares de ângulos opostos serão suplementares, ok? Bom, para demonstrar um teorema que é um se somente se, a gente precisa provar a ida e a volta. Primeiro vamos provar a ida. Qual que é a nossa premissa? A nossa premissa é que o quadrilátero é inscritível. Se ele é inscritível, a gente precisa só provar que a soma dos ângulos opostos é 180 graus. Ok, isso é bem tranquilo de provar, né? Vamos utilizar ângulos na circunferência, né? Bom, se eu olhar para o arco DB, o arco menor DB, olha o que a gente vai ter aqui. Bom, a gente vai ter, por propriedade de ângulos das circunferências, né? Esse ângulo aqui vai ser 2C. Por outro lado, o ângulo D, o arco maior, né? DB, ele vai medir quanto? Vai medir 2A. Por quê? Ângulo inscrito, né? Esse ângulo aqui é correspondente a esse, e o C é correspondente ao outro, né? Perfeito? Bom, obviamente, né, se esses dois arcos percorrem a circunferência toda, então 2C mais 2A tem que ser 360 graus. O que implica que C mais A, ou A mais C, né, é igual a 180 graus. A demonstração é análoga para D e B, né? Então a gente vai escrever que D mais B também tem a soma de 180 graus, ok? Bom, já provamos a ida, bem simples, né? Agora volta aqui uma demonstração bem mais interessante, na minha opinião. Bom, qual que é a nossa premissa agora? Agora, a premissa é aqui. A soma dos ângulos opostos é 180 graus. E agora a gente vai provar que quando isso acontece, esse quadrilátero vai ser inscritível. Aqui é como se a gente estivesse assumindo que ele não vai ser inscritível, certo? Mas a gente parte de uma premissa de que todo triângulo é inscritível. Por quê? Essa circunferência que
que eu desenhei, ela é referente a esse triângulo aqui, certo? Que eu fechei aqui. Então, bom, você há de concordar comigo que se eu fechar, se eu chamar esse ponto aqui de P, esse pontinho aqui de P, e fechar esse quadrilátero, olha o que acontece. Ora, se esse quadrilátero aqui que eu fechei com essa reta vermelha, obviamente ele vai ser inscritível. Tá desenhado que ele é inscritível. Todos os vértices deles estão presentes nessa circunferência. Então, ele é, assim, inscritível por definição. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de... Perdão. Como a gente já provou, se ele é inscritível, então a soma dos ângulos opostos é 180 graus. Logo, eu posso escrever que esse ângulo aqui também vai ser 180 menos A. Perfeito? Ok. Perceba, se eu chamar esse ângulo de beta, eu posso escrever por teorema do ângulo externo, né? Que o quê? Que beta mais 180 menos A é igual ao quê? 180 menos A. Bom, essa parcela, eu posso cancelar com essa parcela. Eu vou encontrar então que beta é igual a zero. Ora, se beta é igual a zero, então, na verdade, essa reta vermelha, ela coincide com essa reta azul aqui. Ou seja, de fato, se a soma dos ângulos opostos, a soma do par de ângulos opostos, né, dos pares de ângulos opostos for 180 graus, então, de fato, esse quadrilátero vai ser inscritível. Provamos a ida e provamos a volta. Ok. Bom, vamos resolver agora a questão do colete naval, já usando o fato da reta de Simpson-Wallace, e logo depois da questão eu já provo o teorema. Ok, vamos lá. Seja um ABC, um triângulo acutângulo, e L, a circunferência circunscrita ao triângulo, então a gente tem aqui a circunferência L, de um ponto Q, diferente de A e de C, sobre o menor arco AC de AL, então colocamos um ponto Q aqui, sobre o menor arco AC de L, né? São traçados perpendiculares às retas suportes dos lados do triângulo. Considere MNP os pés das perpendiculares sobre os lados AB, AC e BC. Então já está desenhado aqui, certo? Respectivamente. Tomando M, então vamos colocar aqui M, N e P, certo? Ok. MNP. Então aqui e o M aqui. Ele fala para você que MN é igual a 12 e PN é igual a 16. Qual é a razão entre as áreas dos triângulos BMN e BNP? Então vamos utilizar, né, o fato que a gente tem de que esses três pontos são colineares. Certo? Ele quer o seguinte: se eu traçar aqui dividir esse triângulo, né, o BMN e o BNP, olha só. Ele quer justamente a razão dessa área aqui. Por essa área aqui. Certo? Bom, para isso a gente vai utilizar justamente a reta de Simpson-Wallace. Por quê? Porque se você não soubesse que esses pontos M e NP são colineares, você ia assumir, obviamente, que eles não são. E se eles não forem colineares, esses triângulos eles não têm a mesma altura. Perceba que com eles sendo colineares, o triângulo BNIM e BNP possuem a mesma altura, certo? Se eles possuem a mesma altura, lembre
de proporção entre áreas, né? Ó, se tiver um triângulo aqui A, B, C, aqui vale M e aqui vale N, a gente vai ter o quê? Se a gente tomar a área de A, tomar um ponto aqui, um ponto, sei lá, ponto M, AMA, perdão, ABM dividido pela área de BMC, a gente vai ter que, isso aqui vai ser M dividido por N. Perfeito? Bom, com esse teorema fica muito simples. A gente vai encontrar então que deixa eu até colocar isso aqui um pouco mais para cima. Um lembre, né? Lembre. Então, resolvendo a questão, a gente vai ter justamente que a área do triângulo BMN dividida pela área do triângulo BNP há de ser, como esse lado aqui é 12 e esse lado aqui é 16, vai ser a razão entre os lados, né? 12 dividido por 16, que é um 3/4. Ok? Então aqui resolvemos a nossa questão, né? Que antes parecia ser bem complexa, a gente resolveu em uma linha. Certo? Bom, agora vem a parte interessante do vídeo, que é a demonstração do teorema, né? Bom, vamos pensar o seguinte. Bom, a gente já construiu a figura, né? E a gente quer provar que esses três pontos são colineares. Bom, obviamente, como eu passei o maior tempo falando disso, a gente vai usar que os quadriláteros, esses quadriláteros inscritíveis, né? Bom, quais quadriláteros a gente vai usar? Perceba o seguinte, que A, H1, P, H2 é inscritível. Por quê? Bora, se aqui é 90 graus, e aqui é 90 graus, 90 mais 90 é 180. Então, com certeza, esse quadrilátero é inscritível. Perfeito. Além disso, o que eu posso fazer? Eu posso traçar essas duas diagonais. Deixa eu traçar de verde aqui. Essas duas diagonais aqui. Por que eu tenho interesse nisso? Olha, perceba o seguinte. Se eu traçasse uma circunferência aqui, você perceberia. Se eu traçasse uma circunferência, você perceberia, quando eu tenho um quadrilátero, eu traço as diagonais dele, por propriedade de ângulos na circunferência, esses ângulos aqui, esse ângulo é alfa, esse ângulo é alfa. Por quê? Porque eles enxergam o mesmo arco. Ou seja, se esse ângulo aqui for alfa, esse aqui também vai ser alfa. Ok? Perfeito. Além disso, a gente vai ter por outra razão, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que o quadrilátero H2, P, B, H3 é inscritível. Por quê? Ora, perceba o seguinte. Esse ângulo aqui é de 90 graus. Se esse ângulo é de 90 graus, se eu traçasse uma circunferência nesse quadrilátero, assumisse que ele seria inscritível, perceba que quando eu tiver esses três, essa circunferência imaginária, esse ângulo aqui, ele vai estar olhando para esse arco, que vai ser o mesmo ângulo que esse cara aqui vai estar olhando. Então esses dois estão olhando para o mesmo arco. Logo, se esses ângulos são iguais, então existe uma circunferência que passa por esse quadrilátero. Então,
esse quadrilátero vai ser inscritível também. Então deixa eu desenhar ele aqui. Ok, por que eu estou fazendo isso tudo? Vamos lá, só antes disso, né? Se eu chamar aqui de beta, aqui, quem vai ser beta também? Esse aqui, beta também vai estar presente aqui. Ok, por que eu estou fazendo isso tudo? Porque é o seguinte, perceba que se alfa for igual a beta, então H1, H2 e H3 são colineares. Um argumento muito simples, ângulos opostos pelo vértice. Olha, se eu tiver uma reta aqui e esse ângulo aqui, esses dois ângulos iguais, eu não tenho como ter uma configuração assim, por exemplo. Não tem como. Esses ângulos aqui tem que estar presentes na mesma reta. Tem que ser apenas duas retas formando, né? O que implica pra gente nessa colinearidade. Perfeito? Implica que H1, H2 e H3 são colineares. Por quê? Porque a reta AB, que é a reta do triângulo, ela já está dada. Então, com certeza, esses pontos eles já são colineares. O que falta verificar é o H1, H2 e H3. Faz sentido? Então, o que a gente vai usar para fazer isso? Bom, olha para o ângulo, para esse ângulo aqui. Para esse ângulo aqui, ó. O alfa e essa parte toda que eu pintei. Sem considerar esse betinho aqui esse beta aqui que eu pintei sem querer. Ok? Então não estou contando com beta. Deixa eu fazer maior. Correto? Ok. Bom, olha para esse quadrilátero e perceba que aqui também, se eu chamar isso aqui de, sei lá, beta, não, beta não, né? Beta já estou usando. Chamar isso aqui de gama, ali tem que ser 180 menos gama. Por quê? Bom, esse aqui é 90 graus, aqui também é. Então, aqui também é. Logo, o quadrilátero é CH1, CH1P, B é inscritível. Ora, se esse quadrilátero é inscritível, então esse ângulo aqui que eu pintei, mais o gama, tem que ser 180 graus. Perfeito. Além disso, o que eu tenho mais? Eu tenho que esse ângulo aqui, agora contando com beta, mas sem contar com alfa, mais o gama, tem que ser 180 graus. Por quê? Porque o quadrilátero CAP B é inscritível. Pela obviedade, né? Porque esse quadrilátero está inscrito em uma circunferência. Perfeito. O que acaba com o nosso problema. Porque se eu provo que alfa é igual a beta, eu estou provando a colinearidade. Ou seja, se eu chamo esse ângulo vermelho aqui de, por exemplo, é até mais simples, né? Perceba que eles têm, tanto o ângulo azul quanto o ângulo vermelho, tem uma parte em comum. A única parte que não está em comum entre os dois é a alfa e o beta. Certo? Se esses dois ângulos têm que ser iguais, porque eles têm o mesmo suplemento, então, obviamente, né, alfa tem que ser igual a beta. Se alfa é igual a beta, a gente vai provar que H1, H2 e H3 são colineares. Então,
como queremos demonstrar, né? Certo? Então, isso é um resultado bem interessante. É uma prova muito elegante, muito bonita. E, bom, espero que tenham gostado. Além disso, só esqueci de comentar, né? Que esse teorema, ele é uma ida e volta também, né? Então, se a gente tiver esse caso aqui, em que a gente tiver os pés das alturas nessa circunferência circunscrita, a gente vai ter, sim, que eles são colineares. E, além disso, se a gente tiver esses três pontos, essas três alturas sendo colineares, a gente vai ter uma circunferência passando por esse triângulo, de tal forma que esse ponto externo no plano também passe por essa circunferência circunscrita ao triângulo. Ok? Espero que tenham gostado e deixem sugestões aí nos comentários. Eu vou deixar na descrição do vídeo um site muito interessante em que você consegue visualizar a demonstração desse teorema. Você pode escorregar o ponto P, né, pela circunferência. É muito bem interessante. Vou colocar aí na descrição. Certo? Muito obrigado.